Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Murilo Bianco e a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos por meio dessa videoaula, galera. Como é de costume, nós damos início à nossa videoaula relembrando um pouquinho o que nós trabalhamos na aula anterior. E vocês lembram que na nossa última aula nós trabalhamos duas classes do filo cordata, que foram a classe anfíbia e a classe reptília. Na aula de hoje, nós trabalharemos outras duas classes, que serão a classe das aves e a classe mamália, tá certo? Começando então com as aves, né, pessoal? Nós falamos das características gerais e logo após nós damos início aos aspectos fisiológicos desse grupo, tá certo? E aqui, pessoal, bom, primeiro falando um pouco da origem das aves, não é? As aves elas têm uma origem, pessoal, em um ancestral chamado de Archaeopteryx, tá certo? A gente acredita que a classe das aves, ela se formou há mais ou menos, ela é constituída, né, por mais ou menos 9.600 espécies e que das quais evoluíram, né, a partir dos répteis há cerca de mais ou menos 147 milhões de anos. Esse cara, o Archaeopteryx, que eu comentei com vocês e que o nome dele está aí, ele é considerado um ancestral moderno das aves. Ele apresenta um esqueleto de réptil, porém apresenta a assinatura das aves, que é a presença de penas, tá certo? Dos répteis, pessoal, surgem dois grupos. Surgem o grupo das aves e surgem o grupo dos mamíferos, tá bom? Que a gente vai ver já já, inclusive, tá certo? Dando continuidade, pessoal, as aves, elas se caracterizam no primeiro grupo de indivíduos endotérmicos, não é? Aqueles indivíduos, então, que conseguem regular a própria temperatura corporal e não dependem da temperatura do meio ambiente para isso. Esses indivíduos, eles vão apresentar os membros anteriores modificados, tá certo? E eles serão modificados, pessoal, predominantemente para o voo, ok? Além disso, esses indivíduos são deuterostômios, como nós já falamos, não é? Se eles fazem parte do filo cordata, é claro que eles são deuterostômios. A gente vai começar a falar agora dos aspectos fisiológicos das aves e a gente vai dar início, pessoal, pela sustentação e também pela locomoção desses indivíduos. E eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para dois aspectos, então, tá certo? Bom, pessoal, aqui nós temos a representação de um esqueleto de uma ave, tá certo? Uma representação aí. Eu gostaria de chamar a sua atenção para aqui o crânio, tá certo? Do crânio partem várias vértebras, vocês conseguem ver que o pescoço das aves é muito grande, não é? Aqui, pessoal, bem na região peitoral das aves aqui, nós temos uma modificação do osso externo, tá certo? O osso externo, pessoal, em nós, por exemplo, é o osso responsável por unir as costelas logo aqui na frente, não é? Bem na região frontal. Nas aves, esse osso externo ele é modificado, e ele é modificado em uma estrutura chamada de quilha, ok? A quilha, pessoal, ela vai ser importantíssima para o voo das aves, visto que é na quilha que os músculos peitorais responsáveis pelo batimento das asas vão se ancorar, tá certo? É devido então a essa elevada pressão que nós teremos nesse osso que o externo teve que se modificar em quilha. Uma outra adaptação que nós vemos, né, no esqueleto das aves é que quando a gente vai olhar os ossos delas um pouquinho mais de perto, a gente acaba percebendo que os ossos são chamados de ossos pneumáticos, tá? São ossos que apresentam o seu interior oco, porém que vão apresentar inúmeras lamelas de ligação, não é? Como vocês conseguem ver aqui. Essa conformação, essa estrutura dos ossos é responsável por atribuir enorme resistência, porém baixo peso para as aves, não é? Já que a gente sabe que as aves têm que economizar o máximo possível no peso para que elas consigam voar, tá certo? Dando mais um passo, então, pessoal, ao estudo da fisiologia das aves, a gente chega até o tegumento, né, até o revestimento das aves, e aqui nós temos uma assinatura das aves, né, pessoal, uma estrutura presente apenas nesse grupo, pessoal, que é as penas, não é? Essa estrutura, então, vai ser importantíssima para as aves, visto que ela tem enorme participação no voo, tá certo?
As penas aí são indispensáveis para que as aves consigam realizar o seu voo. Vamos entender um pouquinho melhor sobre essa estrutura. A primeira informação que nós temos, pessoal, é que nem todas as penas são iguais, tá? Nós temos penas voltadas para o voo, nós temos penas voltadas para o aquecimento, tá certo? Aqui nós temos uma pena do tipo remige, que é uma pena voltada para o voo, tá certo? Nessa pena, o que nós conseguimos notar, pessoal? Bom, a gente parte então de um eixo de sustentação, não é, que vai prender a pena até o corpo das aves, que é chamado de cálamo. O cálamo dá origem, né, ao eixo central da pena, de onde vão partir as ramificações, que é chamado de raque, tá certo? Quando nós realizamos um aumento dessa estrutura, nós conseguimos perceber que da raque partem inúmeras barbas, como vocês podem ver aqui no nosso aumento, no nosso zoom, não é? E a barba, ou melhor, as barbas, vão se ramificando e vão originando bárbulas, que são estruturas que ligam uma barba a outra. Essas estruturas, então, pessoal, são responsáveis por apresentar uma grande resistência, né, ao ar, o que vai auxiliar no movimento do voo, pessoal. No corpo das aves, as partes do corpo que apresentam as penas são denominadas partes pteríleas, enquanto as partes do corpo das aves que não apresentam penas, e são pouquíssimas, pata, bico, algumas partes do dorso e algumas partes do ventre são chamadas de apterílias, ok? Dando continuidade aqui, não é? A gente fala um pouquinho sobre a digestão e a excreção das aves, pessoal. Vamos conversar um pouquinho então sobre aparelho digestório e aparelho excretor das aves, ok? Bom, pessoal, as aves vão ter um aparelho digestório completo, só que a gente nota a ausência de ânus e presença de cloaca, tá certo? A cloaca, como nós já vimos nos répteis, inclusive, é uma estrutura voltada, pessoal, em três sistemas, não é? Sistema digestório, sistema excretor e ainda o sistema reprodutor, tá certo? Passando, então, pelas estruturas do aparelho digestório das aves, nós temos um bico com ausência de dentes, né? Nós teremos também uma língua, uma faringe logo no começo, depois nós teremos um esôfago que se abre para um papo, que tem a função de realizar o armazenamento de comida para essa ave, tá certo? Do papo, então, nós damos seguimento até chegar numa estrutura responsável por realizar a trituração desse alimento, estrutura chamada de moela. E aí da moela nós já teremos o intestino. O intestino das aves, pessoal, apresenta diversas estruturas denominadas como secos. Os secos são alguns prolongamentos intestinais que vão auxiliar na digestão, ok? Na absorção de nutrientes. Bem próximo ali da moela, não é? E funcionando como uma glândula que vai secretar os seus compostos no tubo digestório das aves, nós encontramos o fígado e também o pâncreas, ok? Pessoal, muito junto, né, bem próximo do aparelho digestório, nós temos o aparelho excretor, tá certo? O aparelho excretor das aves vai ser constituído por dois rins, dois tubos que são chamados de ureteres e uma cloaca, que vai servir então para excretar esses compostos, ok? Os rins são chamados de rins mesonéfros, tá certo? E esses rins, então, vão acabar captando os compostos nitrogenados, vão acabar captando as impurezas aqui, né, do sangue das aves. Eles vão jogar essas impurezas para os ureteres, que vão levar isso diretamente para a cloaca, ok? Na cloaca, pessoal, nós temos também a porção final do intestino, que é chamada de reto, né? O reto também vai desembocar, ele também vai jogar os compostos ali na cloaca, e a cloaca vai acabar excretando tudo, tá certo? Em específico, pessoal, o composto nitrogenado que é excretado pelas aves é o ácido úrico, tá certo? É aquele que é menos tóxico e que também precisa de menor quantidade de água para conseguir ser excretado. Bom, avançando mais um pouco, pessoal, nós chegamos até o aparelho respiratório das aves, e que é predominantemente pulmonar, pessoal. Os pulmões, pessoal, são duas estruturas aqui nas aves, e os pulmões são ligados a 5 pares de sacos, chamados de sacos aéreos. Esses sacos, eles apresentam uma comunicação entre eles, não é? E também uma comunicação com a cavidade dos ossos pneumáticos, ok? Esses sacos aéreos, eles, por meio de diferentes ações,
vão realizar um auxílio ao voo, como, por exemplo, vão diminuir a densidade do corpo das aves, vão também, pessoal, armazenar oxigênio dentro desse saco, porque o movimento do voo é um movimento muito custoso para as aves. Imaginem aves migratórias que aí voam em altitudes muito elevadas. Elas passam por uma atmosfera, não é? Onde o ar é rarefeito. E aí, então, esses sacos aéreos vão auxiliar elas a obterem os nutrientes, beleza? Ligado a esse aparelho respiratório, pessoal, em específico na traqueia, nós temos uma estrutura chamada de seringe. Quando o ar passa pela seringe propositalmente, pessoal, nós temos então o fenômeno do canto, tá? A seringe é a estrutura responsável pela produção do canto das aves. E aí, mais um sisteminha, vamos falar agora do sistema circulatório, tá certo? E aqui, pessoal, nós percebemos que a circulação das aves é considerada uma circulação dupla completa, tá certo? Dupla completa porque passa pelo pulmão, depois vai para o corpo, né? Passa 2 vezes pelo coração antes de dar uma volta completa pelo corpo. E completa porque não ocorre a mistura de sangue, não é? É um coração tetracavitário, como vocês estão vendo, não é? Aqui nós temos átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá certo? Por meio do átrio direito, pessoal, esse coração vai receber o sangue rico em gás carbônico do corpo, não é? Esse sangue vai passar pelo átrio direito, vai até o ventrículo direito, tá certo? E do ventrículo direito, esse sangue rico em gás carbônico vai para os pulmões, tá certo? Nos pulmões das aves vai ocorrer aquele processo chamado de hematose, e aí o sangue retorna do pulmão para o coração por meio do átrio esquerdo, não é? Preenchendo então o átrio esquerdo, passando para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo, esse sangue rico em oxigênio, por meio da artéria aorta, vai ser levado a todas as regiões do corpo das aves novamente, ok? Um pouquinho então para vocês sobre a circulação das aves. Aí, pessoal, para a gente finalizar as aves e já dar início à nossa próxima classe, a classe mamália, a gente precisa falar do sistema nervoso e também um pouquinho da reprodução. O sistema nervoso das aves vai ser dividido em sistema nervoso central, onde nós notaremos o encéfalo, também o cerebelo, e o sistema nervoso periférico vai ser constituído por 12 pares de nervos cranianos. Vale a pena reforçar que do crânio parte apenas um nervo occipital, o que permite que o pescoço das aves possa virar ali, não é 180 graus, sem nenhum prejuízo para elas, ok? Falando um pouquinho mais sobre a reprodução, pessoal, as aves são todos indivíduos dioicos, com sexos separados, realizando uma fecundação interna, com o auxílio da cloaca. O desenvolvimento desses indivíduos é direto e ele vai ocorrer, pessoal, com um ovo considerado um ovo telolécito completo, né? Esse ovo telolécito completo, pessoal, é aquele ovo que apresenta muito vitelo, né? É aquele ovo que apresenta a maior quantidade de vitelo, tá certo? Vale a pena lembrar, pessoal, que as fêmeas das aves apresentam um aparelho reprodutor bem desenvolvido do lado esquerdo, porque do lado direito do corpo das aves fêmeas há um testículo rudimentar, um testículo que não se desenvolveu, mas esse testículo pode se desenvolver se ele receber, então, o estímulo externo correto, tá certo? Não é tão incomum as aves principalmente as galinhas, que têm mais contato com a nossa espécie, né? Quando a gente tem um terreiro apenas galinhas fêmeas, pessoal, né? Apenas galinhas do sexo feminino, a gente pode notar que algumas delas se desenvolvam em macho, então, né? Esse testículo rudimentar, ele começa a se desenvolver e também as características sexuais vão acabar sendo desenvolvidas, certo? Bom, pessoal, agora a gente termina a classe das aves e a gente avança, então, para a classe mamália. A gente vai seguir da mesma forma, tá, pessoal? Trabalhando características gerais, depois características fisiológicas, e a gente encerra a classe mamália abordando um pouquinho sobre a classificação, tá certo? Bom, tanto aves quanto os mamíferos são endotérmicos, são seres que conseguem regular a própria temperatura corporal, né? O fato da circulação deles ser uma circulação dupla e completa facilita isso. A não mistura de sangue facilita a característica da endotermia, tá certo?
Os mamíferos, pessoal, serão caracterizados pela presença de glândulas especializadas na produção e secreção de leite materno, chamadas de glândulas mamárias. Além disso, os mamíferos também apresentam dentes diferenciados, além da grande maioria dos mamíferos apresentarem duas dentições, uma dentição passageira e uma dentição definitiva. E ainda eles são revestidos por pelos. Isso mesmo, pessoal. Os pelos são características diagnósticas, né, dos mamíferos. E é sobre os pelos que a gente vai começar falando. Vamos começar falando aqui sobre o tegumento dos mamíferos. Bom, pessoal, o que a gente consegue notar analisando esse tegumento, né, pessoal? Aqui nós temos epiderme, essa primeira camada, depois nós temos a derme, que é de tecido conjuntivo, e aqui ainda nós temos a hipoderme, tá certo? A gente consegue perceber, né, que da epiderme partem diversos pelos que vão ter o seu surgimento aqui, né, na base da derme, por meio de um grupo de células especializadas na produção dos pelos que constituem o chamado folículo piloso. Ainda, pessoal, no tegumento, nós não encontramos apenas pelos, né? Nós também encontramos uma série de glândulas. E aqui eu trouxe dois exemplos de glândulas para vocês. Primeiro, essa aqui em branco, que é uma glândula sudorípara. Ela secreta água juntamente com alguns sais minerais que vão ser responsáveis por diversas funções, dentre elas a regulação da temperatura, tá certo? Juntamente com o canal dos pelos, pessoal, nós temos aqui em laranja uma glândula sebácea, que é especializada na produção e secreção de um cerídeo, né? E que vai então realizar ali uma proteção da nossa epiderme, ok? Nós ainda temos, pessoal, vasos sanguíneos, não é? Reparem que a nossa epiderme ela não é vascularizada, tá? Os vasos sanguíneos vão até a região da derme e aí a derme mesmo faz a nutrição da parte viva da epiderme, ok? Além disso, nós também encontramos terminações nervosas, que são responsáveis pelo sentido. Quando eu realizo um toque, por exemplo, na pele, não é? Eu estimulo essa terminação nervosa que leva essa informação até o nosso sistema nervoso central. Um pouquinho do tegumento dos mamíferos para vocês. Agora a gente parte, pessoal, para a circulação dos mamíferos, né? Nós já temos algumas informações sobre essa circulação, não é? Uma circulação também fechada, dupla, completa, não é? Vamos passar por ela então, pessoal. O sangue vai chegar ao coração, vindo do corpo, por meio das duas veias cavas, veia cava inferior e veia cava superior. Esse sangue, claro, é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. E ele chega no átrio direito, vai até o ventrículo direito. Por meio da contração do ventrículo direito, esse sangue vai até os pulmões, certo? Nos pulmões, como vocês já sabem, ocorre o processo de hematose. E esse sangue volta oxigenado, não é? Por meio aqui do átrio esquerdo. Sangue rico em oxigênio passa para o ventrículo esquerdo e por meio da contração do ventrículo esquerdo, que é sempre mais volumoso do que o ventrículo direito, esse sangue então vai pela artéria aorta até o restante do corpo desse indivíduo, deste mamífero, tá certo? É uma circulação totalmente fechada, não ocorre mistura de sangue, tá certo? É uma circulação dupla porque o sangue passa duas vezes pelo coração antes de completar uma volta inteira ao nosso corpo, ok? E vamos dar continuidade aqui aos aspectos fisiológicos dos mamíferos. Falando sobre a sustentação desses caras, pessoal, a gente fala então um pouquinho do esqueleto dos mamíferos, não é? Aqui nós temos então, pessoal, que nós temos o crânio, nós temos dentes diferenciados, nós temos uma coluna vertebral diferenciada em cervical, é a parte mais próxima do crânio, torácica logo abaixo, lombar, sacral e caudal. A parte caudal, na maioria dos mamíferos, como nos seres humanos, ela é reduzida, não é? E ela forma a estrutura chamada de cóccix. A locomoção desses indivíduos vai ocorrer por uma interação entre músculos estriados, não é, com os ossos, e por meio dessa interação, então, e realização de movimentos de alavancas, a movimentação dos mamíferos se torna possível. Partimos agora para a digestão, né, pessoal?
E todos os mamíferos apresentam um sistema digestório completo, a grande maioria deles com ânus na sua porção terminal, porém, o grupo de mamíferos chamados de monotremados, já já a gente vai falar melhor deles, não apresenta ânus, apresenta cloaca, da mesma forma que as aves. Nós temos mamíferos com estômagos simples, como é esse caso, não é? Chega do esôfago, vai para o estômago, o alimento passa apenas uma vez pelo estômago e vai para o duodeno, intestino delgado. Mas nós encontramos também, pessoal, mamíferos com um estômago poligástrico, um estômago bem compartimentalizado. É o exemplo, por exemplo, os ruminantes, tá certo? Os ruminantes, eles realizam dois tipos de digestão. Na primeira digestão, pessoal, o alimento vai chegar até o estômago, ele vai para o rumen e também vai para o retículo, uma parte do rumen. Aí depois ele sai disso aí, tá, pessoal? E ele volta depois. Na segunda digestão, não é? Depois que o alimento saiu do rumen, saiu do retículo, muitas vezes vai até a região da boca desses animais, onde eles realizam a mastigação novamente e deglutem novamente esse alimento. Ao deglutir novamente esse alimento vai então em direção ao omaso e também ao abomaso, e aí ele segue o seu caminho até intestino delgado, intestino grosso e ânus, tá certo? Uma visão aí geral de como ocorre a digestão nos mamíferos que apresentam estômago poligástrico. E aí, em relação à respiração, não é, pessoal? Sem muitas novidades aqui, não é? Os mamíferos apresentam pulmões, eles realizam uma respiração pulmonar, não é? Essa respiração vai ser auxiliada por um músculo liso chamado de diafragma, que vai auxiliar então na expansão e contração dos pulmões. Finalizando nossa classe mamália, a gente tem que falar sobre essa classificação em referência a alguns aspectos reprodutivos. Nós classificamos os indivíduos da classe mamália em três ordens: ordem Prototéria, ordem Metatéria e ordem Eutéria. Os indivíduos da ordem Prototéria são indivíduos ovíparos, isso mesmo, né? Eles têm aí a presença do ovo, são os indivíduos que apresentam cloaca, né? Eles ficam então aqui na ordem monotremada, por exemplo, o ornitorrinco e a Equidna. Os indivíduos pertencentes ao grupo Metatheria são todos vivíparos, porém apresentam uma placenta rudimentar que não vai estar presente em todo o período de desenvolvimento do filhote. Esse filhote ele vai começar o seu desenvolvimento na placenta, no útero, depois o filhote vai migrar para uma bolsa na região ventral, que é chamada de marsúpio, né? Aqui nós temos exemplos clássicos: o canguru, também o gambá e o coala são exemplos de mamíferos metatérios. E claro que nós temos os mamíferos, né, da classe Eutéria aqui, ok? Que vão então ser vivíparos, placentários, não é? Neles a placenta é bem desenvolvida. Nesses indivíduos o desenvolvimento do filhote ocorre 100% do tempo no interior do útero, com a presença de placenta, realizando a comunicação entre o corpo da mãe e o corpo do embrião, o feto, tá certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de aves e mamíferos. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica aqui um grande abraço do professor Murilo Bianco e tchau, tchau!